Um relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, apontou que o mundo retrocedeu no combate à fome. Em 2021, ao menos 828 milhões de pessoas passaram fome no planeta. E em 2022, segundo um inquérito nacional sobre insegurança alimentar, pelo menos 33 milhões de brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabiam se teria comida na mesa no dia seguinte. Não há dúvidas, né, gente, de que a fome é um desafio global que precisa ser discutido. E para conversar com a gente sobre este tema, hoje eu recebo o sociólogo Paulo de Tarso e também o economista Luiz Laureano. Sejam muito bem-vindos. A gente falava aqui, antes de começar o programa, vamos repercutir ainda mais sobre a questão da pandemia, que realmente agravou a situação, mas não foi o ponto de partida, né? O Brasil já estava numa situação crítica em relação à fome antes mesmo da pandemia. Mas então, para a gente ilustrar ainda mais esses dados tristes que eu mencionei no começo, esse número deve ser ainda bem maior, né, do que eu mencionei, porque é um retrato, mas Sim. Deve ser o dobro, pelo menos o triplo disso. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, gente. Eu só fiz uns recortes, vamos olhar ali, de matérias, a gente selecionou 2 matérias em específico que choca e é muito triste, né? Uma que fala, na véspera de Natal, pessoas madrugam na fila por ossos em Mato Grosso, não só em Mato Grosso, isso no país inteiro a gente viu muitas situações como essa. Vamos ver uma outra também, que é a fila para conseguir doação de ossos, né? É um flagrante de famílias brasileiras contra a fome. Realidade triste, né? Que é inadmissível. Eu acho que essa situação dos ossos tem que virar um símbolo para a gente do ponto que nós nunca podemos voltar a chegar, né? O que a gente vivenciou nessa questão da pandemia exacerbou um problema que já estava acontecendo no Brasil, já estava no mapa da fome, isso já é uma situação, isso piorou e uma administração muito complicada, muito delicada da pandemia também não contribuiu com isso. Então acho que a gente precisa sempre lembrar dessa situação como algo que não pode mais ocorrer, né? Isso tem que se tornar prioridade desse governo, dos próximos governos e dos políticos em todos os níveis, né? Do municipal, estadual e o federativo, e o presidencial. E a gente fala, né, doação de ossos, e teve muitos casos que as pessoas vendiam ossos, né? Que é o que a gente falou da falta de sensibilidade do ser humano, que ainda quer lucrar em cima de quem não tem nada, né, de famílias com crianças que estão passando fome. É muito triste até ver essas imagens, né, que eu assisti, né, realmente é muito triste. Agora, isso tudo, né, é lógico que tem diversas variáveis que podem influenciar nisso, mas eu acho que a maioria é econômica, né? Então, por isso que a gente precisa torcer para que o país possa estar bem economicamente, né? Por exemplo, é uma variável que eu acho importante, geração de emprego. Porque se você gera emprego, né, você acaba, né, diminuindo essa fome, né, porque aí as pessoas passam a ter um salário e com isso pode consumir, pode ter aquele acesso que eu falei aos produtos, né? Então, por isso que a gente tem que torcer para que tudo possa dar certo, independente de governo, obviamente, né? Que tudo corra bem. A população tem que ser a prioridade, né? Independente do governo que esteja no poder. Exatamente, independente, né? E todos eles, ninguém quer a fome, a verdade é essa, não é? O governo anterior tentou, inclusive, com, né, um auxílio emergencial, né? Só que não foi suficiente, os outros anteriores também. Então, eu acho que ninguém quer que as pessoas passem fome, ninguém. Agora, só que tem outras vezes não dão prioridade a isso. Eu acho que isso que é importante. Você priorizar a fome. Porque a fome, gente, morre. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Alimentar, né? Que a fome faz parte de uma insegurança alimentar. E dentro disso, a gente está falando de fome realmente, mas tem também o tipo de consumo que as pessoas estão fazendo. Isso aí não é controlado. Esses produtos que são fabricados, né? A dieta que a gente tem não é boa. Então isso aí vai causar problema também para os jovens, para as crianças, vai ter problema sério. Imagina as crianças nessa primeira infância que não tem os nutrientes necessários, isso vai refletir na vida adulta. Mas eu discordo um pouco nessa questão do foco no econômico, né? Eu acho que a fome ela é completamente multidimensional.
E é importante a gente ter em consideração que ela envolve todas as esferas, todas as dimensões da autoestima, da percepção psicológica, a questão do desenvolvimento, enfim, porque as soluções elas também têm que ser multidimensionais. E existe um conceito que eu acho muito interessante, que é o de sistema alimentar. Hoje se usa muito nisso, né? O sistema alimentar, ele pensa desde o momento que se produz até o momento que chega a comida na boca. Ele sai um pouco, ele amplia um pouco aquele conceito inicial, que está preocupado mais com a produção. Ele amplia um pouco aquele contexto ambiental com a fome em si, e ele vai analisar todas as etapas do processo produtivo, né? Todas as etapas dessas questões. Então, acho que, de uma certa forma, a gente precisa pensar a fome pela dimensão social, psicológica, moral, cultural. Existe uma insensibilidade por nossa parte. Isso é uma questão, inclusive, que tem estudos que mostram isso, né? Quanto mais longe da gente, ou mais abstrato, ou mais numérico, e às vezes eu acho que a economia tende a pôr um pouco nisso, né? Quando a gente fala 30% das pessoas passa fome, é um número que não significa nada, né? Quanto mais próximo da gente, mais a gente sente. E nós chegamos num ponto que a violência, a fome, são tantas mazelas que pra gente foram se habituando, né? Que a gente desenvolveu uma certa insensibilidade, a ponto de que a gente passa, e provavelmente todos nós aqui normalizou isso. passamos na frente de pessoas que passam fome todos os dias da nossa vida, e isso não nos toca mais. Então, acho que é uma questão da gente ver em todas as dimensões, a gente precisa olhar de todas as dimensões. A econômica é uma das principais, com certeza, né? É isso. Bom, vamos fazer uma pausa aqui, porque a gente conversou com uma economista, Renata Belzunces, que além de economista, ela é cientista social e mestre em desenvolvimento econômico, e ela fala um pouquinho dessa questão. Quando a gente fala de economia, né, é importante olhar para esse lado social da coisa, para o lado humano também. E ela deu uma palavrinha para a gente sobre este assunto. Olha só. A economia, ela é sim determinante para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, porque ela responde a algumas perguntas que são básicas, né? Que são o que produzir, como produzir, para quem produzir e como distribuir essa renda, esses recursos gerados a partir dessa produção. Então, quando a gente está falando, por exemplo, abordando aqui o tema da fome, abordando o tema da insegurança alimentar, a gente está falando de alimentos, né? E quando eu estou falando de alimentos, e eu volto para essas perguntinhas que elas são básicas, mas nem pelos fatos de elas serem básicas, elas são fáceis de serem respondidas, eu tenho que me perguntar o que eu vou produzir. Eu vou produzir alimentos? Alimentos de que tipo? Né? Com que quantidade? Né? E se eu produzir alimentos, eu vou conseguir produzir outras coisas também? Ou se eu só produzir alimentos, eu vou ficar impedido de produzir outras coisas e eu vou empobrecer ou enriquecer enquanto país, enquanto nação? Né? Como produzir? Né? Como produzir é muito ligado à questão técnica. Como é que eu faço um arranjo entre a mão de obra, entre a força de trabalho humana e a tecnologia? Se eu faço uma produção agrícola em larga escala, que é poupadora de mão de obra, ou se eu trabalho numa agricultura em que as propriedades elas são menores, em que o uso e a intensidade tecnológica ela é menor e eu uso mais trabalhadores e trabalhadoras para fazer isso, por exemplo. Para quem produzir? Isso significa dizer, além de saber o que produzir, como produzir, quem é o destinatário dessa minha produção. No caso da produção brasileira, muita parte dela, uma parte muito significativa dela é destinada ao consumo animal, ela não é sequer destinada ao consumo humano. Sobretudo porque ela é destinada à exportação. Embora elas sejam questões que são objetos de preocupação da economia, elas não são decididas no âmbito necessariamente da economia, elas são decididas no âmbito onde tudo que é de mais importante acontece, é na política, é na tomada de decisões. Então, a economia é importante para uma sociedade mais igualitária, né? Um dos pontos que a Renata bem pontuou. Vocês queriam fazer alguma colocação da fala dela, Paulo? Eu acho interessante que ela trouxe alguns pontos que mostram bem essa questão de qual foi a direção que o debate foi, né? O conceito de segurança alimentar é um conceito do final da Segunda Guerra Mundial. E ele evoluiu até o momento de hoje para acrescentar a parte de segurança nutricional, a preocupação com a nutrição, e a parte de sustentabilidade, né? Com a parte de preocupação de como essa produção é feita em acordo com a questão do meio ambiente. E quando a gente pensa essa questão do sistema de produção, né, é interessante a gente observar para todas essas camadas para a gente poder entender os gargalos. Que é isso, assim, a fome a gente precisa entender aonde ela trava nas várias etapas, né, e não necessariamente só nas extremidades desse processo, né, que é quando o produtor faz ou quando ela chega do outro lado. E eu queria também lembrar uma questão importantíssima, que quem produz alimento no Brasil não é o agronegócio.
O agronegócio, com as suas grandes máquinas milionárias, com toda essa terra, ele está muito ligado à questão da exportação. E aí essa questão, né? A produção de soja, por exemplo, muito disso vai para exportação, para o animal. Mas quem coloca comida na mesa do povo brasileiro é o pequeno agricultor. E é fundamental que o pequeno produtor esteja no centro do debate, porque as políticas todas que envolvem essa questão envolvem quebrar isso. Josué de Castro, que talvez seja um dos maiores brasileiros da história, né, do Brasil e também do mundo, reconhecido internacionalmente, ele coloca muito que uma das grandes causas do problema da fome é a concentração de terras e a produção de monoculturas. Então acho que é fundamental que a gente comece também a olhar para essa questão. Aonde está o produtor local nisso? Ele está conseguindo passar por uma crise, ele não tem acesso ao crédito que o grande empresário tem. Ele não ganha, por exemplo, a relevância no debate do Congresso que o agronegócio tem. Eu acho que o nosso foco também tem que se direcionar muito a esse pequeno agricultor. É verdade. Inclusive, a gente tem, não deixa de ser uma maneira, isso que ele acabou de falar, não deixa de ser uma maneira de você diminuir a fome. Por quê? Se você der um incentivo a esse pequeno produtor rural, se ele tiver condições boas, ele não vai vir para a cidade, não vai vir para a área urbana. Então, você percebe, você mantém ele lá, porque esse é um problema sério, você vindo para cá, né, aquilo vai acumulando, as pessoas acabam, né? Então, acho que o que ela colocou ali, achei muito legal, né, a questão da produção, e isso é primordial na economia, né? Esse equilíbrio que existe entre a produção e o consumo, esse que gera, inclusive, a questão da inflação, tá certo? Quer dizer, né? Então, aí eu lembro de alguns episódios, você mostrou o negócio dos ossos, né? Mas quantas vezes eu, como economista, via que, por exemplo, o leite teve uma produção muito grande. E aí, lei da oferta e da procura, oferta grande, o preço diminui. E aí os produtores estavam ganhando pouco. Sabe o que eles faziam? Quantas vezes eu vi na própria mídia jogando leite no ralo para diminuir a oferta. Olha só coisa triste. Batata, cebola, quantas vezes eu vi jogar cebola fora, não é? Então, olha quantas coisas que acontecem que poderiam ser aproveitado, né? Com essas pessoas que estão passando fome. E mesmo em casa, a gente, né? Eu falo, eu também, quanto desperdício que às vezes nós temos em casa. Então, eu acho que o grande problema que nós temos no país, que eles falam tanto do PIB, a gente, né? O PIB. A questão toda não é ter um crescimento do PIB, você ter um PIB desenvolvido. O que é isso? Ele cresce, mas ele é distribuído para todo mundo. Então, né, Paulo, chega agora no momento que você tem um PIB, poucos ficam com essa, né, com esse dinheiro, com essa riqueza, porque o PIB é a somatória da riqueza do país. Sim. Então, isso aí é distribuído para poucas pessoas, e aqueles que têm mais dinheiro, os outros não recebem nada. Então, acho que isso é um grande problema, e isso vai atingir tudo social. Né? Quando a gente está falando isso, Paulo, eu falo econômico, mas no fundo, lá no final, é tudo social, para a pessoa ter uma boa, viver bem, estudar, não é? Tá certo? Esse básico, que é o que a gente tanto falou, né? Para a gente dar seguimento, então, no nosso diálogo, a gente separou alguns dados. Olha só, vou pedir para o pessoal colocar na tela, gente. Ó, segundo a Datafolha, para 23% dos brasileiros, isso equivale 1 a cada 4 pessoas. Ou seja, é um número triste, surpreendente. A comida em casa não é o suficiente para alimentar a família. Vamos para o outro. E o país, né, como a gente falou, saiu do mapa da fome em 2014 e já voltou em 2018. Lembrando que em 2015 o Brasil já ficou numa situação bem complicada, né? Saiu em 2014, já em 2015. Inclusive, algumas entidades já colocavam o Brasil no mapa da fome, né? O que a gente falava aqui anteriormente. Então, uma situação muito complicada, né? Um país dessas proporções, com a riqueza que a gente sabe que tem, é inadmissível ter casos como esse ainda. É vergonhoso, né? Eu acho que essa seria a palavra. A gente ainda ter tantas pessoas passando fome. O que a gente falou, a pandemia ela só serviu, piorou a situação, mas como a gente viu nos dados, é muito antes da pandemia, né? Sim. A fome está muito ligada a essa questão da desigualdade social do Brasil, que cresceu muito nos últimos anos, E eu acho que uma das questões, e apareceram várias aí nessa discussão, é a questão, primeiro, da precarização do trabalho.
Os trabalhos estão precarizados. Veio uma ideia de que se criar emprego é você precarizar as pessoas, e aí os salários são cada vez menores, as pessoas precisam acumular trabalho sem direitos trabalhistas, sem qualquer tipo de segurança, sem qualquer tipo de garantia, e famílias dependendo dessas pessoas. Então como que não vai ter insegurança alimentar numa situação como essa? E isso em salários cada vez mais precarizados, e ao mesmo tempo que os produtos são cada vez mais caros. Tudo encarece, né? E se de um lado a gente tem essa realidade que piorou muito na pandemia, do outro a gente tem uma quantidade gigantesca de super ricos, que durante a pandemia, ao contrário de 99% do mundo, cresceram a quantidade de riquezas que eles se apropriam do que é produzido no planeta. Mais de 50% do que é produzido pela população mundial é apropriada, é acumulada, concentrada em 1% da população. Ou seja, a riqueza que as pessoas produzem não chega a elas. Por isso que o senhor falou é central. A questão é a distribuição. E a gente não pode pensar em políticas ou em políticos que o foco é cada vez mais priorizar essa concentração. O caminho é o contrário. Pegando o gancho nisso que ele está falando, você vê, Paulo, eu pago o imposto no produto básico, arroz, feijão, né, que aquelas pessoas que ganham salário mínimo também pagam. Olha só como que uma reforma tributária que está sendo lutada para fazer é urgente, exatamente para isso. Você tem maneiras agora, você tem Bolsa Família, você tem um controle das pessoas que estão nessa situação ruim. Por que você não coloca um imposto, tira um imposto desse produto? Arroz, feijão, farinha, só aqueles básicos, né? Então isso não tem, eu pago a mesma coisa, né? Eu ganho um pouco mais e pago a mesma coisa que as pessoas. Então, olha a desigualdade entrando aí. E a gente vê o peso da narrativa, né? Quem constrói a narrativa de como deve ser são as elites, né? E aí, no fundo, a gente vê um monte de gente de classe média que se vê muito mais próxima do ultrabilionário, que nunca vai chegar a ser, do que da pessoa que está passando fome. Sem perceber que há muito mais chance dela perder o emprego entre as muitas pessoas qualificadas, inclusive, que têm sido demitidas em massa, e parar na situação da fome, da miséria, do que parar fazendo festa com Jeff Bezos ou com Elon Musk. O papo tá ótimo, mas vamos para a nossa primeira pausa aqui no Diálogos. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre um tema delicado e que precisa ser muito falado, né, a nível municipal, estadual, nacional e mundial, que é a fome. A gente falou no fim do primeiro bloco, né, vocês finalizaram falando sobre a situação do PIB, né, que ele é concentrado numa parcela menor, que é uma parcela mais rica da população. Um assunto que é muito abordado também por uma parte de economistas é a questão da taxação de quem tem mais, né, a famosa taxação das grandes fortunas. Como que vocês avaliam? Vocês acham que na prática é sim uma maneira de tentar diminuir a desigualdade? Com certeza. Não só sou eu que acho isso, né? As principais organizações que trabalham, pesquisam isso, também têm proposto cada vez mais isso. O último relatório da Oxfam, uma ONG inglesa, propôs isso, inclusive por conta dessa extrema acumulação que aconteceu na época da pandemia. Mas eu acho que essa é uma forma de conseguir resolver um problema sério do Estado, que é arrecadar recursos e distribuir um pouco mais. Porque a grande questão é que esses bilionários, né, esse 1% de super ricos, eles acumulam uma grande parte, mais de 50%, de acordo com esse relatório da Oxfam, do que o resto do mundo produz. Então é justo que hajam mecanismos de redistribuição, especialmente quando a gente tem problemas tão sérios como a fome para se resolver. Então acho que esse é um ponto central e essa é uma forma de conseguir redistribuir essa questão. Não tenha dúvida disso. Agora é lógico, né, que não é só simplesmente isso, né? Isso aí tem que estar inserido numa reforma tributária que vai mexer, inclusive, principalmente com a questão das empresas, né? Porque, como eu falei, né, anteriormente, a geração de emprego é muito importante para acabar com essa fome, tá certo? E como que você faz isso? É a geração de emprego. E para ter geração de emprego, você tem que ter essa reforma tributária, porque a empresa paga um valor muito alto, né, de impostos, principalmente em cima de
de um empregado, né? O salário de um empregado, tá certo? Então, eu concordo, né? Eu acho que tem que ter um mecanismo que você tenha que taxar as pessoas, né? Quantos tem iate, tem avião, e não existe PVA. Nós que temos um carro, pagamos IPVA. Exato. Não é mesmo? Helicóptero, né? não tem. É o helicóptero, né? Mesmo? Então, um exemplo simples assim, eu acho que sim, né? Agora, tudo também, né? Dependendo da questão como que vai ser distribuído esse dinheiro. É isso que me preocupa, viu? Porque a questão é o seguinte, imposto tem que ter, não tem jeito. Você não vive sem imposto. Uma conta não Né? fecha, Como que né? você vai fazer as coisas para as pessoas se não tiver imposto? Agora, o que me preocupa, aliás, nós até conversamos em off, não foi sobre isso, né? Para onde vai esse dinheiro? Essa que é a questão toda. Então, eu até citei esse exemplo com ele. Se por acaso você colocar um imposto como existia antigamente, imposto da gasolina, você pagar o imposto da gasolina, esse dinheiro vai para a saúde, esse dinheiro vai para acabar a fome. Se eu souber para onde está indo, não tem problema nenhum, eu pago maior satisfação. Agora, cobra o imposto, esse imposto vai para tapar buraco de corrupção, de roubo que tem, aí fica chateado. Isso quando a gente sabe, porque também o que tem acontecido bastante, a gente viu isso, acompanhou isso nos últimos anos, é um total contas públicas sendo escondidas, né? A gente não ter dados sobre nada. E essa falta de transparência do governo eu acho que é muito problemática, porque é isso, a gente quer saber para onde vai o dinheiro, a gente quer garantir que esse dinheiro está indo para as regiões certas, né? Para os setores certos. E essa reforma também, ela deve, claro, desonerar a classe trabalhadora, que paga um imposto enorme. E aí é incapaz de consumir, é incapaz de conseguir gerar, né, a própria movimentação econômica, comprar produtos, comprar alimentos. Então essa reforma tributária é fundamental, mas eu acho que a grande questão é essa, assim, quando a gente pensa a questão de se tem vontade política, né? Eu acho que você até acha vontade política para fazer alguns programas mais superficiais que consigam resolver o problema do hoje. Mas para resolver a fome no Brasil, precisam ser feitas reformas profundas. E são reformas que envolvem mexer com essa estrutura social como ela é hoje, que esses ricos, esse 1%, está no topo da pirâmide e controla a máquina pública, inclusive, que banca deputados, que banca políticos, que alimenta isso tudo por lobby. E aí a grande questão é essa, nós temos políticos que estão empenhados de fato em resolver a questão da fome? Porque se estiverem, as nossas soluções vão para outro caminho. Nós vamos ter que falar de redistribuição de terras, nós vamos ter que falar de redistribuição de renda, nós vamos ter que falar de reformas educacionais profundas, nós vamos ter que falar de preservação ambiental e real, né? de realmente política de um desenvolvimento que seja sustentável. Perfeito. E isso envolve mudanças profundas. E aí que eu acho que não tem vontade política para isso. Né? Aí que eu acho que falta... e é por isso que eu acho que é fundamental que nós, como sociedade civil organizada, façamos a pressão para que o problema seja resolvido. E ele não vai ser resolvido só colocando o prato na mesa hoje. Ele é fundamental. Você não pode chegar para uma pessoa que passa fome e falar, olha, espera um ano que eu vou te dar comida. Isso não existe. Né? Então essa questão de alimentar as pessoas hoje, programas de transferência que consigam conduzir essa situação hoje, ela é importante. Mas o problema só se resolve quando houver reformas estruturais. Na raiz, né? Na raiz. E aí a reforma tributária é uma das primeiras que podem ser conduzidas em relação a isso e viabilizar as outras, porque vem muito recurso, né? A Oxfam, se não me engano, ela fala mais de 1 trilhão que o Brasil arrecadaria se pusesse uma taxação só no topo da pirâmide, né? Uhum. Então isso é uma questão que deve ser debatida, mas há vontade política? E aí mexe com muitos privilégios e interesses, né? E aí é uma situação... Concordo com tudo que ele falou ali, tudo direitinho, né? Eu não sei, às vezes fico um pouco com medo, porque eu procuro ser muito otimista. Uhum. Porque eu acho que você passar isso para as pessoas, porque é uma variável importante você ser otimista com as coisas que vão acontecer. Se tu fala o contrário, isso aí também, né, pode ser contra. Mas eu estou otimista assim agora com a economia, com o próprio governo. Então, eles têm falado nesse combate à fome. O senhor acredita, já emendando, que deve melhorar a situação a médio, longo prazo? Como que o senhor acredita? Sim. Do ponto de vista econômico falando? Isso que eu estou falando, né? Eu acredito sim, é lógico que você também tem todo um aspecto que está colaborando com isso, tá certo? Mas eu acho que esse combate à fome é uma das propostas, né, do governo. Por exemplo, aumento do salário mínimo é uma das medidas que ajuda a combate à fome. Exatamente. Está sendo feito, eu acho que, né, que está sendo feito. E
e tentando geração de emprego, né? Tanto que esse negócio do automóvel, você reduzir, isso é tudo tentativa de geração de emprego, tá certo? E tem uma coisa importante que eu acho que a gente não comentou até agora, Paulo, não sei se você concorda comigo, mas o fortalecimento desse programa de merenda escolar, tá certo? Cozinha, restaurante comunitários, isso tudo é muito importante. Então você tem o Bolsa Família, mas está vinculado a algumas condições da criança estudar. Se ela estiver na escola, ela tem comida. Não é? E você pegar essa alimentação, o governo, a prefeitura, comprar desses rurais que nós falamos, das familiares, entende? Então, fortalecer, né? As pessoas, fortalecer da agricultura essas pessoas. Vira um ciclo, né? Vira uma coisa que se autoalimenta. Exatamente. De crescimento. Então, eu sinceramente, eu estou otimista, né? Que a gente vai melhorar, né, economicamente, quem sabe a gente pode erradicar, né? E é isso que a gente quer, a fome, né? Eu concordo totalmente, eu acho que a questão da merenda ela é fundamental, né? Eu acho que a ideia de meritocracia ela é muito complicada em muitos sentidos, mas uma delas é que a questão de fome na gravidez e nos primeiros anos, ela muda cognitivamente a criança para o resto da vida. Inclusive, cada vez mais os estudos estão indo na direção de perceber os efeitos duradouros que a fome tem. Então, uma criança que passa fome, uma criança que não tem acesso aos nutrientes, que não tem acesso às proteínas, o cérebro não se desenvolve bem. Lógico. E se não se desenvolve bem, ela não consegue aprender a se comunicar bem, a aprender, não consegue aprender a se desenvolver. E como que essa criança vai conseguir, por exemplo, sequer sonhar? Inclusive, esse é um outro fator. Essas crianças, inclusive, têm uma baixa autoestima tão grande que elas nem sonham em se tornar médicas, por exemplo, mas como ela pode disputar um dia uma universidade pública, por exemplo, se ela passou fome? E isso marcou ela. Então a questão de... E isso está dentro da insegurança familiar. Exatamente. Que ela é dividida em leve, média e fraca, né? É forte, a forte é a fome. Agora a leve é exatamente isso, é a insegurança alimentar. Garantir com comida boa, fechando isso já está sendo feito de novo, né? Tinha sido parado, mas já estão retomando isso de pequenos produtores, comida orgânica, equilibrada, balanceada, exatamente com os nutrientes. Isso é o mínimo de cidadania que a gente pode fazer para essas crianças. Sem dúvida. E é um ponto central. Inclusive, uma das coisas que mais fez a segurança alimentar piorar na pandemia foi exatamente o fechamento das escolas. E a falta de políticas para contornar essa questão, né? Então esse é um ponto central. Isso, que bom que o senhor trouxe isso, porque isso é o centro da discussão. É verdade. Sim, pensar que tem crianças que só se alimentavam nas escolas, né? Isso é muito triste. E a gente sabe disso, né? Porque você falou, o Datafolha, em cada 4... Um em cada 4 lá. Né, em cada 4. Mas isso a gente sabe vendo em casa. Sim. Antes de eu vir para cá, tinha pessoas no meu portão pedindo óleo, açúcar, entende? Então a gente vê que realmente a situação está assim. Então, puxa vida, a gente tem que tentar realmente eliminar isso aí. Né? Tá bem crítico. É claro que no mundo ideal a gente sonha que só falar que existem pessoas passando fome já é o suficiente para as pessoas se sensibilizarem. Mas sendo realistas do mundo como ele é, essas pessoas, essas crianças que passam fome, esses trabalhadores que passam fome, não sei se já tiveram experiência ou já viram alguém com déficit de vitaminas. É impressionante. A pessoa fica inutilizada. É um cansaço, há uma série de outras doenças. Isso gera um custo para o país gigantesco. Porque é uma população que não estuda, que não trabalha, que não produz, que não contribui, que não paga imposto, que não produz riquezas para o país. Então, né, já que o argumento moral não sensibiliza muito, que pelo menos as elites percebam que é um tiro no pé do desenvolvimento do país. A classe trabalhadora e as crianças precisam ser bem alimentadas para que possam viver uma vida plena. Isso gera um retorno para todo mundo. Verdade. Enriquece a soma da economia, né? Verdade. Então, pelo menos racionalmente, economicamente, isso de alguma forma sensibiliza, porque infelizmente parece que só moralmente não é o suficiente para as pessoas, né, se mobilizarem realmente para resolver isso. Verdade. É isso. Bom, a gente vai para mais uma pausa então no Diálogos da Cidade. Fique com a gente, porque a gente volta já já. Estamos de
volta com Diálogos da Cidade, hoje abordando a situação da fome. E não dá para falar de fome, né, gente, sem citar a economia. E a Renata, que conversou com a gente lá no primeiro bloco, ela gravou mais um trechinho, agora ela falando sobre a questão da inflação. Olha só. A aquisição de alimentos, ela está ligada também à quantidade de alimentos que eu tenho disponível e à capacidade das pessoas fazerem jus a adquirirem esses alimentos. Isso em se tratando da forma como a gente encara majoritariamente os alimentos intermediados pelo mercado, como qualquer outra mercadoria, né? Isso é importante ressaltar, porque a gente também poderia caminhar para que os alimentos destinados ao consumo, sobretudo ao consumo humano, eles devessem ser tratados sobre uma lógica que talvez não fosse a mesma de um celular, de um item que não fosse tão essencial, né? Então a gente está falando de itens que são essenciais. E uma multiplicidade, além disso que é muito básico, tem uma multiplicidade de itens do funcionamento da economia dentro do nosso país e fora do nosso país que influenciam sim no preço dos alimentos. Por exemplo, com a guerra Rússia e Ucrânia, o Brasil inteiro descobriu que a Rússia é uma grande produtora de cereais, né? Entre eles trigo, que é um item que o Brasil não tem uma produção suficiente, não é autossuficiente em produção de trigo. Também a gente tem, a partir da Rússia, a produção de fertilizantes, que impacta, evidentemente, a agricultura como um todo. E a subida de preços dos custos de produção para a agricultura aumenta o preço dos alimentos, que aumenta a inflação, que diminui o poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras. Resolver só o poder de compra não necessariamente também faz com que a gente consiga o acesso aos melhores alimentos ou aos alimentos minimamente necessários para suprir as necessidades não só calóricas, mas como também nutricionais, que são coisas diferentes. Necessidades calóricas e nutricionais de toda uma população. Se eu não tenho um alimento disponível, não há dinheiro que o faça comprar. Quando a gente fala de alimentos, quando a gente fala de alimentar um povo, a gente também está falando de soberania, porque se você não tem condições de alimentar a sua população, você pode ser que tenha necessidade de entrar ou de submeter a parâmetros, a ditames aos quais você não gostaria, né? E isso fere a sua soberania. Tá aí. Então, quer fazer alguma colocação, Paulo? Não, muito bem colocado, né? A questão da geopolítica e como isso afeta, e eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de aprender com essas várias crises que nós estamos vivenciando, né? A pandemia é uma crise, essa crise na Ucrânia, e que isso sirva para que consiga mobilizar, né, a política, a economia, para resolver isso. Então está na hora de nós tornarmos, por exemplo, totalmente autossuficientes em alimentos. De fato, é um atentado à soberania se a gente não consegue garantir que a população tenha um mínimo para comer. Então, acho que isso deve ser, de fato, canalizado como um jeito de pensar políticas para contornar, para que a gente não passe mais por isso, porque não há nenhuma garantia que nós não vamos vivenciar nos próximos anos mais crises, né? Concorda, professor? Ela é muito bem explanada, né, a Renata. Ela tem razão, tudo que ela falou, então essas crises aí, então o problema, a questão dos preços, a inflação, depende disso realmente. Então a questão dos conflitos armados, está acontecendo isso, quer dizer, então alguns produtos que nós não temos, nós temos que comprar de fora e outros a gente, né, exporta. Então é bastante complicado. Ela só não comentou que eu acho que também acontece, muita gente tem que entender isso, que é a questão do choque climático. Isso tem muita influência nesse produto hortifruti grangeiros, que a gente consome bastante, né? Então, a gente tem que conviver com isso. Por que isso, é uma tendência também, né? Cada vez mais essa acontecer, instabilidade climática. Está mudando, tu sabe que está mudando. E tá que certo? interfere na produção. Exato. Então, o que eu acho que falta, às vezes, né, no governo, é ele ter um estoque regulador. Por exemplo, sabe aquele leite que eu te falei que jogaram fora no ralo? Vamos dar um exemplo, um outro produto. Poderia ter em estoque, comprar daquele pessoal no preço razoável que eles tenham e você ter um estoque. Quando faltar, você coloca no mercado. Você não tem inflação. Porque o problema da inflação é exatamente a questão de você ter uma oferta igual ao consumo. Esse é o problema todo.
Se você tem menos inflação, se você tem o preço cai e aí prejudica ali. Então, por exemplo, arroz, né? Tem alguns produtos que dá para você fazer o estoque, carne, um estoque regulador. No dia que subir, coloca no mercado, aumenta a oferta, o preço cai, tá certo? Então, a inflação é terrível para a fome, ela é terrível, porque o cara já está ali ferrado, e aí aumenta mais o preço, aí que não tem mesmo alimentação. Então, não tem inflação, não tem desperdício, né? Exatamente. Não tem o desperdício, que isso aí que choca mais. Então, é muito interessante o que ela colocou, tá certinho. E a gente tem falado muito, né, de democracia, a importância, mas também um país, não há democracia num país, num local em que as pessoas elas passam fome, né? Eu acho que é legal a gente colocar isso também. A gente nunca pode perder a perspectiva de que a democracia se solidifica com igualdade social. Então, combater a desigualdade social nas suas mais variadas formas, do racismo, da desigualdade de gênero, e especialmente nessas questões da pobreza, isso é fundamental. Cidadãos ativos, cidadãos que contribuem, são cidadãos que trabalham, que têm os seus direitos garantidos, né? A democracia ela é muito sobre direitos, né? E a questão é essa, nossa população tem os seus direitos cumpridos? Né? Os direitos em geral estão sendo cumpridos ou não? Então, de fato, para nós solidificarmos a democracia, é necessário que nós contemplemos isso. Né? Professor? Então, de tudo isso que nós falamos, né, eu vou fazer um comentário, não sei se o Paulo vai concordar, né, mas é uma opinião minha. Né? De tudo isso que está acontecendo, para a gente poder... É difícil, não sei se chega a ser até uma utopia, sabe, Paulo? Mas eu acho o seguinte, o Brasil deveria fazer, embora o país é muito grande, isso dificulta um pouco, por isso que eu vou falar, mas é fazer um investimento maciço, Daniela, maciço na educação. Sabe o que é maciço? Não é só aqui no sul, no sudeste, norte e nordeste, todas as crianças estudando o dia inteiro, né? Você estuda de manhã e à tarde você tem o contra, que é esporte, fica o dia inteiro com alimentação. Se você fizer isso, é lógico que a nossa geração não tem mais jeito. Mas daqui a 30 anos, 40 anos, você muda. Você muda a segurança, você muda a fome, não vai ter. Tudo você consegue mudar. Saúde, você muda. É a raiz, né, de tudo, a base. É tudo educação. E é isso que aconteceu na Finlândia, aconteceu naqueles países nórdicos, uma evolução. Mas por quê? Investiram na educação. Então, educação tem. Mas é professor ganhando bem. Exatamente. Né? Todo o sistema, né? Toda a rede. Exatamente. Tem que ser alguma coisa, mas assim, sacrifica algumas áreas e investe na educação. Daqui a 30 anos você vai colher, muda tudo isso. Agora, desse jeito que nós estamos, melhora aqui. É como se você estiver fazendo um puxadinho. Fiz um puxadinho aqui, um puxadinho nunca ali. Vai na raiz, melhora, maquiada, não né? É? Exato. Melhora e tudo, mas você não resolve o problema. E é isso que nós estamos aí fazendo há anos. E fica frágil, né? E aí quando vem uma crise como essa, desmorona e a gente volta a 30 anos. Você não tem estrutura para segurar um negócio desse. Exato. Tá certo? Todos os países que se desenvolveram fizeram isso garantindo direitos. Né? Eu acho que é essa a lógica, né? Para a gente reforçar a democracia, a gente reforça os direitos, a gente reforça as garantias. Inclusive, eu dispensar o contrário, né? Quem não reforça os direitos, quem destrói, quem está concretizando isso, talvez tenha até finalidades antidemocráticas. Então, eu acho que a lógica está muito ligada a isso. E isso que o senhor falou é perfeito. A educação é uma dessas reformas urgentes. Só tem vantagens. Todos os estudos mostram agora, que só não tem adianta vantagens. fazer aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e não fazer lá global, fora. geral. Tem que ser geral, isso aí tem que ser em tudo quanto é lugar. Exatamente. Aqui já se faz, até São José dos Campos, Taubaté, você até tem isso. Aí a criança estuda de manhã. Ainda estamos numa região privilegiada, exatamente, tá certo? Diferente ao Mas aí fora país. ninguém faz, né? Então tem que ser geral. Aí você muda essas coisas que você está vendo acontecer aí, lá no litoral, que caiu casa, isso lá em Petrópolis, isso tudo é questão de cultural. Se você tem educação, a pessoa acaba não fazendo isso. E a fome também, cara. É isso, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. Foi um bate-papo riquíssimo, muito interessante. E voltem sempre. Obrigado. Obrigado por eu agradeço, né, pelo convite. E acho que é isso. A gente tem que estar otimista, a gente tem que torcer para que tudo dê certo, para erradicar isso aí. Porque isso preocupa muito, né? E é muito morrer triste, de fome, né? isso é coisa muito triste, tá Ver bom? crianças, mães, pais de família, né, sem ter
essa dignidade, o que dá para comer para os seus filhos é realmente Aliás, por isso, né? aliás, ela muito falou uma triste. palavra muito importante. Dignidade. O que é dignidade? Acordar de manhã cedo, ter um café, ir trabalhar, voltar a ter um Trabalho, almoço, estudo. ter 3 refeições por Exatamente. dia. Isso, tu falou a palavra certinha. Dignidade, né? E lutar, eu acho que a gente precisa lutar, né? Se o político não tem um plano decente para combater a fome, não vota nele. Verdade. Né? Essa lealdade cega a políticos não faz o menor sentido, né? Tem que trazer proposta, tem que mostrar serviço. Perfeito. Então acho que nós temos cada vez mais lutar para que os direitos sejam cumpridos. Só precisamos que a Constituição de 88 seja cumprida, só isso. A base nós já temos, a ciência nós temos que continuar investindo, mas já temos muito conhecimento no Brasil. O Brasil tem tudo o que precisa para se desenvolver e estar no topo do mundo, com uma população alimentada, educada e trabalhadora. Só precisamos lutar por isso. Eu acho que isso é o mais importante. Boa vontade. E boa vontade. Isso. E você também, né? Eu acho que é importante frisar que todos nós também podemos fazer a nossa parte, Sim. colocar a solidariedade também em primeiro plano. Temos várias instituições, associações, fundo social de cada cidade também, para poder fazer a parte. Eu acho que a mensagem que fica é que esse assunto, que ele seja amplamente, esse diálogo, ele seja amplamente discutido e que a fome não vire um tema polarizado, né? Porque não se trata de polarização, se trata, como a gente bem mencionou, de dignidade e direito de todo ser humano. Então é isso, o Diálogos da Cidade de hoje fica por aqui. Não se esqueça que vocês podem assistir este programa na íntegra e todo o restante, os outros programas da TV Câmara de São José dos Campos, pelo youtube.com/câmara-sjc e também pelo canal aberto 12.3. E se você quiser saber as novidades da TV, as datas de estreia dos programas e dar alguma sugestão, também fazer alguma pergunta, algum tema que gostaria de ver, seja no Diálogos ou nos outros programas, acesse o nosso Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Eu fico por aqui, mas nós nos vemos de novo na semana que vem. Até mais!